VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. Na aula de hoje, sobre o formulário RhinoD, vamos estar falando do lançamento de compras, onde vamos estar fazendo o lançamento das compras em nosso banco de dados, e fazendo o débito do estoque. Este é o nosso 9º vídeo dessa nova série de vídeos, formulário de vendas. Para você não ficar perdido, é necessário que você acompanhe os vídeos aí da nossa playlist, formulário de vendas. Observe que já temos a aula 1, 2, 3 e assim por diante disponíveis, certo? Link na descrição dos vídeos. Vamos para o vídeo de hoje. Este é o nosso banco de dados, certo? Só relembrando, temos a nossa guia cadastro, onde estão cadastrados os nossos produtos, de onde é feito o débito do nosso estoque. Temos a nossa guia categoria, da onde é alimentados os nossos 3 list views, certo? De onde a gente faz a pesquisa pelos produtos. E temos a nossa guia vendas, que vamos estar trabalhando no vídeo de hoje, onde vai estar sendo alimentado com os lançamentos conforme for efetivado a compra do produto, certo? Então vamos lá. Para ter acesso ao VBA, pressione Alt mais F11. Com o seu VBA aberto, caso o seu project não esteja aparecendo, você que acompanha nossos vídeos já sabe que tem que clicar na guia Exibir, Project Explorer. Agora, vamos só aqui. Observe que eu tenho o nosso formulário. Se chama FRM_principal. Vou dar um duplo clique sobre ele. Ele vai se expandir aqui na nossa tela. Vou fechar aqui a minha janela do Project. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Ao adicionar aqui os produtos, só recapitulando, ao adicionar aqui os produtos e clicar em continuar, você que assistiu o vídeo passado, bem sabe que ao clicar em continuar, vai ser debitado do nosso estoque, certo? Os produtos que tiver aqui no carrinho, adicionados aqui no nosso list view. Porém, eles ainda não são lançados no nosso banco de dados. E é o que faremos no nosso vídeo de hoje, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vou dar um duplo clique aqui no nosso... Só clicar com o botão direito para vocês verem ele. Propriedades. Observe que é uma label, certo? Que eu renomeei como LBL_continuar. Vou só subir aqui um pouco. E no fundo aqui é uma imagem, certo? Então eu coloquei uma label com fundo transparente em cima da nossa imagem, para dar esse efeito aqui como se fosse um botão, certo? Então eu vou clicar sobre ela. Observe que ela tem a nossa rotina aqui, atualizar estoque ao confirmar. Vamos criar uma nova rotina. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E vou apenas chamar, utilizando o nosso call, dentro do evento clique do nosso LBL continuar, certo? Então vamos criar uma rotina fora, aqui para deixar um pouco mais organizado o nosso código. Então aqui mesmo, ó, abaixo desse end sub, aproveitando esse espaçamento, vou aumentar um pouco mais o espaçamento. E vou criar uma rotina aqui, chamada sub lançar. Lembrando que eu não vou colocar acentuação, certo? Lançar compras. E dou um Enter. A partir desse momento, o VBA entendeu que, devido a ter uma sub antes da rotina que eu criei aqui, ele entende que aqui é um evento, certo? Então aqui vai ter o seu evento lançar compras. E o que eu vou fazer aqui? Só voltando aqui para o nosso list view. Vou aqui exibir, Project Explorer, FM principal. Vou clicar com o botão direito sobre o nosso list view. Seleciono, agora clico com o botão direito. Clico agora em propriedades. Vou mostrar aqui na guia personalizado. Eu vou mostrar aqui para vocês quantas colunas temos no nosso list view. Vou aqui na guia column hits. Observe que eu tenho a coluna aqui, ó, com index 1, que é o nosso código. A2 que é o produto, o 3 quantidade, A4 valor unitário, A5 valor desconto, A6 que é a porcentagem do desconto e A7 que é o valor total, certo? Observe que eu tenho 7 colunas. Sempre reforçando que o nosso list view começa com o valor de 0. Então, embora eu esteja vendo aqui
o valor index até o 7, na hora que eu estiver trabalhando via código, a minha primeira coluna que hoje tem um valor de 1, que é o nosso index, vai ter o valor de 0. E a última, que no nosso caso aqui tem o valor de 7, vai valer 6, certo? Pois a primeira coluna do nosso list view tem valor de 0. Então, sabendo disso, vou fechar aqui a minha janela das propriedades. Vou aqui em exibir e vou clicar em código. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. Já me redirecionou aqui dentro do evento que estávamos criando, certo? Lançar compras. E o que eu vou fazer aqui? Vamos criar nossa rotina. E qual é o primeiro passo aqui? Primeiro eu vou dar vou desligar a atualização de tela utilizando o application.screenUpdate igual false. Assim vai evitar aquela tremedeira, certo? Vou fechar aqui só a minha janela das propriedades do project, no caso. Então, com esta linha de comando, eu estou desatualizando a atualização de tela. Assim me garante que o nosso código processe de uma maneira muito mais rápida, sem aquela tremedeira também, certo? A segunda linha de comando, utilizando o Windows, abre parênteses, abre aspas duplas, vou estar ativando o nosso arquivo, certo? Não a nossa guia, no caso, o arquivo, que se chama sistema underline Rinode. Tem que botar exatamente como está lá, com letras maiúsculas e minúsculas, certo? Sua extensão XLSB, aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto activate, ou seja, estou ativando o nosso arquivo aqui no momento da execução do código. Assim me garante que eu não vá executar esse lançamento em um banco de dados que possa também estar aberto aí no decorrer da rotina deste programa, certo? Assim vai estar me garantindo que vou estar ativando este banco de dados, certo? Este arquivo em si. Observe aqui, ó, bem aqui na parte superior, o nome do nosso arquivo, sistema_rinode.xlsp. Feito isso, eu vou declarar algumas variáveis, din w as worksheet, pois vou estar trabalhando com a classe worksheet, certo? Din i as integer. Lembrando que esse i aqui é só uma representação, certo? Pode colocar qualquer letra. O que vai interessar aqui, no caso, é a classificação. Aqui vai ser do tipo inteira, certo? A nossa terceira variável vai ser a nossa variável já conhecida, linha as integer. Caso você tenha bastante dados, você usa ela do tipo long, certo? Então aqui eu tenho uma variável do tipo worksheet, uma do tipo e duas do tipo inteira. Aqui vou setar a nossa variável w. Como é o nome da nossa guia, observe aqui, vou arrastar aqui para o lado. Observe que o nome da nossa guia se chama vendas. Então aqui eu estou setando W, sheets que quer dizer guia, e eu informo o nome da nossa guia. O nome da nossa guia, no caso, é vendas. Tenho que botar exatamente como está lá, certo? Então a partir desse momento o VBA vai entender que W é o mesmo que vendas. Vou selecioná-la. Então, seleciono o W, que é o mesmo que selecionar vendas, certo? Para garantir, vou colocar o meu cursor na célula A1, que é a célula onde começa o nosso cabeçalho. Ponto select. Lembrando que aqui eu poderia também utilizar o activate, certo? Feito isso, eu vou trabalhar com a nossa variável linha. E vou dizer que nossa variável linha é igual ao nosso intervalo. Para trabalhar com o intervalo, eu uso o range. Informo qual é a coluna. No caso, a coluna A, pois é a primeira coluna onde vai estar sendo alimentados os dados. E eu vou querer fazer uma contagem dos dados da nossa coluna A para que eu possa estar alimentando na próxima linha em branco. Então, eu vou concatenar a coluna A com house, que é linhas.count, ou seja, a contagem das linhas da coluna A. Fecho meu parênteses, ponto, end, abro parênteses, xloop, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, ele vai contar daqui, de baixo até em cima, para saber quantos dados tem na coluna A, certo? Ponto row, mais um. Esse mais um é para garantir que não vai sobrepor os dados, certo?
Caso eu não coloque, ele sempre vai lançar em cima da última linha preenchida. E agora, para lançar verdadeiramente os dados no nosso banco de dados, eu vou utilizar o nosso comando for, que quer dizer faça, basicamente, não é essa a tradução dele, mas só para entendimento quer dizer faça de a partir de 1, certo? Pois tem que ter pelo menos um dado, e vai até, to, que quer dizer vai até o que? Como é no nosso list view, me.listItens. Sempre reforçando que o me auxilia a gente no nome dos nossos objetos, certo? Caso você esqueça o nome do seu objeto, coloque o me ponto e vá digitando que ele vai lhe dando uma ajuda aqui, certo? Então eu estou fazendo faça com valor de 1 até list view, nosso list view. List view o quê? Ponto list itens, ponto count, ou seja, vai fazer de 1 até a quantidade de itens do nosso list view. Utilizando a propriedade count, eu estou contando os itens do nosso list view, certo? Claro, com a ajuda também da propriedade list itens. Feito isso, após eu conseguir fazer essa contagem, agora basta eu informar em qual célula eu vou armazenar os dados, certo? Então, vou dizer que na minha cells, na nossa linha, lembrando que linha começa a partir da coluna A, de baixo para cima mais 1, certo? Então sempre na última linha preenchida, certo? Então ela não vai preencher aqui o nosso cabeçalho. Então a nossa variável linha, e eu informo qual é a coluna. No caso, a coluna 1, pois vou querer estar alimentando a primeira informação da nossa primeira coluna do nosso list view na primeira coluna do nosso banco de dados, na coluna A. E eu estou atribuindo aos cells, que quer dizer células, da nossa linha, da coluna 1, o que? O que estiver no nosso me.listItens, certo? Ponto item i, que é a nossa variável. Então a nossa variável i aqui, ela vai estar sendo incrementada, certo? Então aqui eu estou pegando a primeira linha que estiver preenchida no nosso list view. Quando ele der o segundo volta, que é um laço, ele vai estar pegando a segunda linha do nosso list view e assim por diante, dependendo da quantidade de linhas que tiver, certo? Então por isso que eu estou utilizando a propriedade count, pois ele vai fazer a contagem e vai fazer de 1 até a quantidade de itens que tiver no nosso list view. Então com esta linha de comando, eu estou preenchendo a primeira linha do nosso banco de dados, pegando o primeiro valor da primeira coluna do nosso list view e armazenando na nossa primeira coluna do nosso banco de dados. Agora, para lançar os demais dados na coluna B, C e assim por diante, vamos para a próxima linha de comando. Vou dizer que cells, nossa variável linha, certo? Lembrando que é na mesma linha aqui no caso. Agora da coluna 2, que é a coluna 2, a coluna B, onde vou estar lançando o nosso produto. É igual ao nosso ponto me.listItens, ponto, a propriedade listItens, ponto item. Eu informo o item, que é a nossa variável i. E agora, ponto subitens, e eu informo qual é o nosso subitem. No caso, nosso subitem é o subitem 1, pois é a nossa segunda coluna do nosso list view, certo? Agora vamos para a nossa terceira linha de comando. Eu acredito que vocês já tenham entendido a lógica, certo? Apenas a primeira linha do nosso list view, eu trabalho apenas até o item, certo? A propriedade item, e informo a minha variável i. A partir das demais, eu tenho que trabalhar com a propriedade subitens, certo? Pois a partir da segunda coluna do nosso list view, eu estou trabalhando com os subitens do nosso list view, certo? Então a primeira coluna é o item e as demais subitens. Então, entendido isso, basta eu copiar esta linha de comando aqui e colar aqui embaixo e mudar o valor da coluna, certo? Aqui no caso vai ser a coluna 3, pois vai representar a coluna C do nosso banco de dados. E aqui o subitem 2, pois vai representar o terceira coluna do nosso list view.
Lembre-se que o nosso list view tem 7 colunas, porém a sétima tem valor de 6, já que a primeira começa com valor de 0. Então eu vou copiar esta linha aqui mais uma, duas, 3 vezes, certo? Então aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, aqui 6. E no caso, vou ter que copiar mais uma sétima vez, pois são 7 linhas, são 7 colunas aqui no nosso banco de dados. Reparem. E aqui basta eu alterar para 3, 4, 5 e 6. Só reforçando, essa subitem 6 é a sétima coluna do nosso list view, certo? Acredito que esteja muito fácil o entendimento. Para que esses dados sejam incrementados, é necessário que eu incremente a minha variável linha, certo? Então, para isso, eu vou dizer que nossa variável linha vai ser igual a ela própria, mais 1, certo? Assim, ela vai poder fazer o laço e ser incrementado até atingir a quantidade de itens do nosso list view. E para fechar nossa estrutura for, tenho que colocar o nosso next. E eu vou colocar a nossa variável i, só para determinar que esse next pertence ao nosso laço i, certo? Como eu só tenho um laço aqui, e se eu tivesse mais, não teria problema eu colocar o nosso i ou não, certo? Mas só por boa prática, é sempre bom colocar no final do laço a variável que está representando o laço que você está fazendo, certo? Para que você não se perca aqui nos alinhamentos que for fazendo. Depois disso, que ele fizer esse laço aqui e lançar os dados no nosso banco de dados, eu vou querer que ele limpe o nosso list view. Então, eu vou colocar mi.list itens, que é o nome do nosso list view, .list itens, .clear, ou seja, ele vai limpar os itens do nosso list view, certo? Após isso, vou dar um msg box para o usuário, msg box, abro aspas, e eu informo lançamentos realizados com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula VB information. Perdão, atribuir aqui ao nosso título o errado, VB information. E aqui eu informo o título, certo? VB information é apenas o símbolo que vai aparecer na minha mensagem, aquele nosso exclamação, certo? E aqui o título da nossa mensagem, formulário Rinode. Fecho aspas duplas. E agora coloco o nosso application ponto screen update igual a true. Ou seja, vou estar novamente habilitando a atualização de tela. Vou dar um salvar e vamos fazer um teste, certo? Vou chamar o nosso form. Vou copiar este botão aqui, no caso, basta eu clicar com o botão direito sobre ele, clicar em copiar, vir aqui na nossa aba e colar. Lembrando que aqui eu não estou criando uma outra macro. O VBA está entendendo que eu estou copiando a mesma rotina do outro botão, certo? Então, se eu abrir tanto esse como abrir este, eu vou parar na mesma execução de código, certo? Não é uma nova macro, é apenas uma cópia do botão. Então, eu vou clicar nele e vai executar o nosso formulário. Vamos lá. Vou clicar aqui no nosso guia vendas e vou formar aqui o código dos produtos. 002301. Tem nenhum no estoque, então eu vou passar para um próximo produto aqui qualquer. Eu vou botar o 002303. Vamos ver se tem alguma coisa no estoque. No caso, só tem um. Eu vou realizar a compra de um mesmo e vou adicionar o carrinho. Vou só subir aqui um pouco, certo? Vamos para o próximo produto. Só esquecemos de um detalhe. Eu não coloquei essa rotina aqui, certo, pessoal? Então eu vou clicar aqui e vou fechar novamente aqui. Devo vir para o nosso estoque. Tanto é que se eu vier aqui 002303 der um enter, o
o nosso produto já vai estar no nosso estoque, certo? Então vou apagar, vou vir aqui, vou fechar o nosso form e a rotina que criamos, vou atribuir ao botão, certo? Porque ainda não está sendo chamado através do botão. Vou pressionar novamente Alt F11. Vou maximizar aqui a janela. Vou dar um duplo clique aqui no nosso continuar. Como eu não lembro bem aqui o nome daqui, até tá perto, certo? Então não vai ter necessidade de a gente tentar pesquisar. Vou apenas copiar o nome da rotina que acabamos de criar. Vou chamar ela utilizando o call e vou colocar o nome dela. Então, quando eu clicar lá no nosso LBL continuar, ele vai atualizar o nosso estoque e depois vai lançar as compras, certo? Que é a rotina que acabamos de criar aqui, ó. Então, vamos novamente. Vou clicar em Rinode. Vou colocar um produto qualquer aqui, 002303, vou dar um Enter. Vou realizar a compra de 1. Vou adicionar o carrinho. Vou colocar um outro produto qualquer, 002304, vou dar um Enter. Este eu vou adicionar 2 ao carrinho. E agora vamos fazer o teste para lançar lá no nosso banco de dados. Observe que não está aparecendo muito bem aí os botões, certo? Mas no caso aqui, é esse botãozinho aqui, certo? O verde. Depois vamos fazer um ajustezinho. Vou clicar nele. Vamos observar o que acontece. Lançamento realizado com sucesso. Vou dar um OK. Observe que ele fez a limpeza. Aqui ele não fez a limpeza porque a gente não chamou a macro para fazer essa limpeza. Mas vamos observar se ele lançou lá no nosso banco de dados. Vou fechar o form. E observe que ele lançou aqui, ó. Certo? A quantidade que fizemos a compra. Vou só largar aqui um pouco a coluna. Certo? Lançou o código do produto, a quantidade, o valor unitário, o valor com desconto, que não concedemos, o valor em desconto, a porcentagem de desconto e o valor total, certo? Vamos fazer um novo teste para ver se ele vai sobrepor esses dados, certo? Observe que eu parei aqui na linha 3. Vou clicar em Reload novamente. Vou apenas aqui no nosso banco de dados. Aqui vou adicionar alguns produtos aqui, já que nos estoques estão zerados, certo? Aqui eu vou adicionar 4 e aqui 5. Certo? Só para exemplificar aqui o nosso exemplo. Vou clicar novamente em Reload. Vou adicionar aqui o 002301 que eu acabei de adicionar 4 ao seu estoque. E vou colocar 3. Certo? Então estou simulando a compra de 3. O 002302. Vou dar um Enter e vou dizer que eu estou adicionando 4 ao carrinho. Vou descer um pouco aqui. Lançamento realizado com sucesso, vou dar o OK. Vamos verificar como é que ficou lá. Vou fechar aqui o form. E observe que ele não sobrepôs, certo? Ó, lançou na linha 3 e aqui lançou na linha 4, certo? Algum errozinho que possa estar dando nos valores aqui, a gente vai corrigir nos vídeos futuros, certo? Então observe que o que foi prometido foi concluído no vídeo de hoje, beleza? Espero que você possa ter gostado. Até o próximo. Falou!